mas você lembra desse restaurante? Pra ver como é que tava o coração dela. Meu pai não tava errado, Vilela. Aí eu fui visitar a avó dela e os meus amigos de infância. Eu começamos a ouvir a harmonia do samba, que era o que a gente escutava quando era nossa infância. Caramba, o senhor fez tudo certinho, mano. Certinho. Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. E pessoal, chegamos a 10 mil inscritos, pessoal. Então, muito obrigado por tudo. Ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Valeu! Por que eu continuei aqui com essa malandragem, com esses pensamentos? Por quê? Por quê? E tudo isso foi acontecendo e aí eu acho que foi nesse momento que o senhor falou, agora você tá pronto pra ter uma mulher ao seu lado. Agora sim, agora sim. E ali foi, naquele momento, ela volta pra minha vida, ela foi lá e eu falei assim, meu, vamos jantar. Aí ela falou, a gente vai pra casa do meu empresário, a gente vai lá jantar. Aí eu falei, então eu vou também, eu fui, falei com o empresário dela, aí fomos jantar. E outra, o meu pai, antes de falecer, ele falou, a mulher que mais te amou na sua vida foi a Mila. Ele falou isso? Falou. Ô Vilela, no começo da minha carreira ela já tava ganhando dinheiro. Ela me levava pro McDonald's. Ela pagava motel pra mim. Ela... É a realidade. Eu não tinha, naquele momento, eu não tinha nada pra oferecer pra ela. Sabe? Quando nós voltamos, Vilela, eu peguei ela e fui lá pra Baixada Santista e falei assim, eu vou fazer um teste pra ver como é que tá o coração dela. Porque ela tava vivendo uma outra realidade. Ela tava andando de jatinho. No outro casamento dela, ela tinha segurança. Ela vivia outra realidade. Vou levar lá no Habib's. Não! Exatamente. Eu fui pra Baixada Santista e eu falei assim, eu amo um restaurante chamado Itabaiana lá em São Vicente. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, o restaurante Hype lá, um restaurante tradicional nordestino. E eu falei assim, eu vou passar na frente desse restaurante e eu vou falar, mas você lembra desse restaurante? Pra ver como é que tava o coração dela. Quando eu passei, ela falou assim, nossa, a carne de sol de lá, o espetão, a gaúcha, meu, nossa, maravilhoso. Eu falei, então vamos parar aqui. Paramos. Na hora que eu sentei ali na mesa, meu pai não tava errado, Vilela. Porque nós começamos a falar, caramba, nós viemos daqui, meu. Parece que não passou tempo nenhum. Olha o tanto que nós passamos, nós ralamos. Aí eu fui visitar a avó dela, aí visitei os meus amigos de infância, aí começamos... Aí, meu, na volta começamos a ouvir a harmonia do samba dentro do carro, que era o que a gente escutava quando era nossa infância. Eu falei, caramba, o senhor fez tudo certinho, mano, certinho. E daqui eu não saio mais, mano. Amém. Não saio mais. O que dá a volta ao mundo pra voltar no mesmo lugar, né? O poeta do Exalta fala assim, só sabe o que é bom quando conhece o ruim, né? Mas é a mais pura verdade. Tá dando tudo certo, tudo dá certo, você não sabe o que é ruim. O Senhor permitiu que eu vivesse tudo isso pra realmente ver o que realmente importa, né, Vilela? A gente escuta muita gente falando, ele só fala isso porque ele tem. Não é. É o que eu compartilho. O carro a gente troca, a casa a gente reforma, a roupa a gente... Mas o pai e a mãe... Meu irmão. Quando eu comecei a de novo ganhar dinheiro... Fazia muito tempo que eu não trocava de carro, Vilela. Muito tempo. Só pegava os carros que tava aí, sabe? Eu fui na loja do meu parceiro René, lá em Alphaville. Falei assim... Deus abençoe. Toma. Comprei uma Mercedes. Assim, ó, à vista. Felicidade veio aqui, ó, Vilela. No meu peito. Fala tipo assim. Eu consegui, mano. René falou assim. Tem que fazer o seguro. Você colocou todo o dinheiro lá. Não. Tem que fazer o seguro antes de sair daqui. Porque eu te conheço. Falei assim. Ah, de boa. Tá louco? Na hora. Nunca tinha feito seguro na minha vida. Sério? Peguei o celular e escrevi pai. Aí na hora, Vilela, eu falei assim, putz, mano, meu pai não tá mais lá, mano. Ah, porque era ele que fazia? Meu pai que fazia tudo pra mim. Na hora, Vilela. Momento mais feliz ali da minha vida.
Você vai pra onde? Pô, eu vou ligar pro meu pai pra compartilhar com meu pai que Claro. deu certo e vou falar pra ele fazer o seguro. Eu esqueci, Vilela. Esqueci. Cara. Eu dentro de casa, meu pai que guardava onde tava o cortador de unha, tá ligado? Mano, eu dentro de casa, quantas vezes eu saía correndo na escada pra falar assim, pô, eu vou perguntar pro meu pai. Quando chegava no quarto, ele não tava mais lá, tá ligado? Então, de verdade mesmo, Vilela, pra quem tá assistindo esse vídeo, mano, se você tem um pai, se você tem uma mãe viva ainda, mano, não importa quantas vezes você brigou, não importa se você tá, o que ele fez pra você. Meu irmão, quando não tiver mais aqui, você vai sentir o peso, mano. Você vai sentir o peso que você vai querer as broncas do seu pai, você vai querer as broncas da sua mãe. Quando você tiver num momento que você não sabe pra onde ir, você vai querer um abraço. Escuta o que eu tô te falando. Se tem tempo ainda, manda uma mensagem pedindo desculpa, manda uma mensagem falando que ama, mesmo com o coração apertado, mas manda. Porque o quanto é difícil, eu falo isso direto pra molecada, ô Vilela, que hoje a maioria vem falar, tá tendo uma quebra muito grande de gerações, né? E hoje a geração atual não respeita a geração do pai. E essa é a maior dificuldade. A maior dificuldade, né? E eu falo sempre pra esses meninos, você não sabe o que é isso, mano. Você só vai saber o dia que você perder, mano. Se você perder, mano, você vai entender a função certa de um pai, de uma mãe, ou melhor, uma pessoa que tá ali representando isso, né? Total. Mas, mano, eu choro toda vez, Vilela. Toda vez, mano. Porque é muito real tudo isso, mano. Parece que eu não vivi uma mentira a vida toda. Mas hoje eu entendo todas as coisas, sabe? Hoje eu consigo. As pessoas falam, qual que é a melhor fase da sua vida? A melhor fase da minha vida é agora, mano. Porque eu sei o que eu tô fazendo da minha vida. Não são as outras pessoas que estão fazendo o que é melhor pra mim. Não, eu sei o que é melhor pra mim agora. Ou melhor, o Senhor sabe o que é melhor pra mim, eu entrego tudo nas mãos dele. Mas agora eu tenho a segurança, ele realmente vai iluminando o caminho pra eu poder seguir, sabe? E o Senhor mandou a Mila pra minha vida pra ser essa a mulher sábia, né? Dentro de um lar. E aí ela pode também compartilhar pra eu parar de chorar aqui, meu. É demais mesmo, meu Deus do céu. A história é muito forte, né? E aí ele voltou pra minha vida transformado, mas também com essa dor, né? Foi a perda do pai dele, a família inteira. E através da transformação que Deus fez na vida dele, como eu vi ele mesmo despedaçado, forte, ajudando outras pessoas, cumprindo, eu falei, que Deus é esse, né? Porque o Deus que eu conheço era muito raso, né? Era tudo muito... aquela filha mimada. Pra mim, Deus era quando tava indo tudo bem na minha vida. Eu não sabia lidar quando tava indo tudo mal, parecia que Deus tinha esquecido de mim. E ele, de uma forma assim, muito madura já na fé, tão posicionado, acabando de perder o pai dele, pregando a palavra do Senhor, falando que Deus sabe de todas as coisas, que ele ia continuar firme, seguindo a palavra do Senhor. Eu, no lugar dele, eu não sei se eu teria essa força, mas ele já estava numa caminhada longa ali. Foi no momento que ele já estava muito firme e maduro na fé e teve o entendimento. Eu não tinha, vendo aquilo, eu falei, meu Deus, eu quero conhecer mais, né, desse Senhor que transforma, desse Senhor que dá essa força. E fui me aprofundando, fui acompanhando ele nas células, nos encontros evangelísticos, nos cultos, e fui me apaixonando, fui entendendo, mergulhando nas escrituras, até que eu vi que o vazio que eu tinha, que eu preenchia com aquelas bebidas, com aquelas remédios que eram drogas, né? Eu tava me drogando ali com aqueles remédios e misturando com bebida, só ia ser preenchido com um espaço que realmente tinha que ser preenchido, que era Jesus. E eu também tive uma dor, uma perda muito grande, que foi o Valmir, que foi um pai para mim, aquele meu empresário desde o começo, que acreditou em mim, que fazia tudo por mim, que vestiu a camisa e cuidou de mim, que eu cheguei em São Paulo muito jovem. Então eu também perdi ele pro Covid, perdi ele nessa pandemia. E tudo assim, ó, tudo um atrás do outro. E eu vivi essa dor, e ele que já estava mais forte para isso, me consolou, porque foi um pai para mim, ele foi um pai para mim. E em meio a tudo aquilo, eu fui fazer um show, Vilela. E nesse show, tudo que era colorido pra mim, que era o meu sonho, tudo que eu mais amava, imagina, eu tava, sei lá, quanto tempo sem fazer show na pandemia, num show lotado pra mais de, sei lá, 20 mil pessoas, era Barões da Pisadinha e Mila.
com os hits estourados da pandemia, tudo que eu sempre quis. E eu vendo ali aquelas pessoas dançando, cantando a minha música, parecia que eu tava no inferno. É mesmo. Tava tudo... Ali o véu realmente foi rasgado. Porque aquilo me deu uma aflição tão grande, aquilo que era pra ser a minha alegria, eu tava desesperada, eu não via a hora de acabar. Eu comecei a chorar e falei pras pessoas, eu não consigo. E Deus falando comigo, eu já te tirei desse lugar, filha. Sai daí, eu já te permiti viver os teus sonhos, agora você vai viver os meus. E eu saí chorando e falei pra ele, eu não quero mais. E foi aí que eu resolvi entregar minha vida pra Jesus. Foi aí que eu ouvi a voz dele, foi aí que eu vi o que eu tava fazendo e percebi o que eu queria fazer a partir dali. E aí vivi um processo de contrato, de coisas, porque eu tinha uma agenda, né, a ser seguida. Tinha um contrato, tinha que pagar 10 milhões de reais a multa. Ela tava na Condzilla. Tava na Condzilla, que é o maior de funk aí. Inclusive, aí conversamos muito, eles chegaram um momento que eles me entenderam, viram que realmente era o que eu... Era real minha conversão, que eu não ia mais fazer aquilo. E eles também não tinham entendimento do que eu queria fazer daqui pra frente. E pra honra e glória de Deus, eles me liberaram. Até aí foi um ano, né, amor, de conversa, de... Enfim. E quando eu fiquei livre, eu não tinha dúvida do que eu queria fazer, era servir a Cristo com o meu dom. E foi aí que nasceu a minha primeira canção, que é a Simplesmente Sou, que eu lancei em dezembro do ano passado. E nela eu relato esse testemunho, essa parte do meu testemunho, que foi quando eu realmente enxerguei o que eu estava fazendo e o que eu queria fazer, e Deus falou comigo. E eu mostro nesse clipe que é um testemunho em forma de canção, que inclusive em 3 meses eu fui indicada pro Troféu Gerando Salvação. Tô concorrendo à categoria Melhor Videoclipe. E Deus me honrou, né? Porque quanto mais pessoas assistirem esse testemunho, quanto mais pessoas conhecerem a minha história e ver o que Deus fez na minha vida, mais vidas vão ser transformadas. E esse é o nosso maior objetivo, né? E a partir daí, eu mergulhei de cabeça em evangelizar com meu marido. A gente tem um ministério juntos, como um casal, a gente canta, prega, evangeliza. Inclusive agora a gente estava na Europa, né, fazendo a nossa turnê internacional. E não é fácil, né, vou dizer que entregar tudo para Jesus. Tem gente que fala, fez isso por dinheiro. Dinheiro era o que eu ganhava no mundo, né? Exatamente. Tantas coisas dos bastidores que a gente não compartilha, mas a gente segue firme, porque hoje a gente tem a confiança no Senhor. Antes a gente não tinha esse entendimento, né? Hoje a gente tem essa confiança no Senhor, que se a gente está passando por uma luta, por uma prova, é porque Deus tem um propósito nisso. Então, hoje a gente segue firme.